Que a santa paz de Deus esteja com todos vós e que o amor de Cristo Jesus alcance os vossos corações. Amados e queridos irmãos, eu volto a pedir para vocês, me dá um like, irmãos. Esses vídeos longos, não tá tendo like, irmãos. Se não tiver o like, como eu poderei enviar as coisas de Deus? Porque sendo assim, sem vocês dar o like, fica impossível o YouTube enviar para as outras pessoas este conteúdo, irmãos. Portanto, eu volto a pedir para vocês, irmãos, este conteúdo que eu trago aqui, este canal que eu tenho aqui no YouTube, irmãos, ele não foi da minha vontade. Ele foi a pedido do Espírito Santo de Deus, a qual eu ouvi a voz do Senhor e eu estou trazendo para vocês aquilo que o Espírito Santo de Deus me revela aqui. Eu digo para vocês diante de Deus que eu estou fazendo o que o Senhor está me pedindo, irmãos. Não foi pelo meu querer que eu entrei com este meu canal, irmãos. Portanto, eu peço para vocês, dá o like para mim aí, irmãos. Se inscreva no canal, compartilha esse conteúdo, porque só assim o YouTube pode passar para outras pessoas, irmãos. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu trago aqui uma palavra em 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 3 e também o 8, irmãos. Vamos ler com a ajuda de Deus. Versículo 3: Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Amém. A palavra de Deus vem relatar aqui, irmãos, que nesses tempos, irmãos, é o que nós estamos vendo aí. Ninguém está suportando a sã doutrina, ninguém está querendo ouvir falar da salvação, ninguém está respeitando a salvação, essa tão grande salvação que o Senhor Jesus veio nos trazer através da sua morte de cruz, através do vitupério que ele passou na cruz do Calvário, vertendo o seu precioso sangue por amor de nós, por amor de nossas almas, a fim de que nós viéssemos a ser salvos, a fim de que nós viéssemos a ter a oportunidade, irmãos, de entrar no reino dos céus. Irmãos, nós bem sabemos que está intolerável, ninguém quer saber das coisas de Deus. Irmãos, estão aí nas redes sociais, manchando as coisas de Deus, irmãos, blasfemando do genuíno evangelho de Cristo, blasfemando do sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário, irmãos. É pura blasfêmia que nós estamos vendo. Irmão, nós estamos vendo já a profecia se cumprir, irmãos. Pessoas, irmãos, que não querem saber de Deus, não querem saber, não valorizam o sangue inocente que foi vertido na cruz do Calvário por amor de suas almas. Irmão, os homens estão intolerantes na terra. Os homens toleram toda sorte de abominação, toda sorte de coisas horrendas, coisas terríveis, coisas abomináveis que eles estão vendo, irmão, eles estão aceitando. Mas as coisas de Deus, irmão, eles não estão aceitando. Eles não têm nem sequer um pouco de paciência com o evangelho do Cordeiro, com o evangelho de Cristo, para ouvir o evangelho de Cristo com verdade, com alegria, com reverência, e sendo assim, reconhecer que somos miseráveis pecadores e necessitamos dessa tão grande salvação que o nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe através da sua morte, irmãos, e morte de cruz. Aleluia, Jesus. Qual é o homem, irmãos, que aceitaria verter seu sangue numa cruz
verteu seu sangue por amor de outro homem, irmão? Ninguém, irmãos. Somente o Senhor Jesus, porque Ele estava no seu trono ao lado do Pai. E Ele foi enviado aqui até a terra, irmãos. Ele se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens, irmãos. Ele conviveu aqui na terra conosco para nos ensinar o caminho da salvação. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus Cristo. E aqui no versículo 3, irmãos, está bem explicado aqui, irmãos. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não aceitarão, irmãos. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Hoje, irmão, nós sabemos aí, as redes sociais estão nos mostrando, está nos alertando, irmãos, como que o povo está indo em busca, irmãos, de coisas fáceis, de coisas, de promessas de riqueza, promessas de dinheiro, promessa de fama, e não está temendo o santo nome do Senhor. Se um pregador humilde vai pregar o evangelho, vai levar o genuíno evangelho, a genuína palavra do Senhor Jesus a respeito da salvação, irmão, ninguém está respeitando. Ninguém está respeitando o verdadeiro pregador que traz essa palavra, traz essa tão grande salvação, irmãos. Nós bem sabemos, irmãos, pessoas querem saber quem são os verdadeiros de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, o verdadeiro pregador da palavra de Deus, irmãos. Não está difícil saber, irmãos. Nós sabemos que o verdadeiro profeta de Deus, os verdadeiros pregadores da palavra de Deus, irmãos, são aqueles sofridos, são aqueles perseguidos, são aqueles ultrajados, são aqueles muitas e muitas vezes caluniados, irmãos, julgados, irmão, de qualquer forma, ofendidos, maltratados. Irmãos, os profetas de Deus verdadeiro, irmãos, foram aqueles que foram escolhidos por Deus. Passado, irmãos, foi jogado ali, irmãos, na fornalha de fogo ardente. Foi provado como ouro no fogo, irmãos, e foi amassado como barro nas mãos do oleiro, irmãos. Profeta de Deus verdadeiro, irmãos, não anda aí nos seus belos carrões, não tem suas belas mansões, não tem os bancos abarrotados de dinheiro, irmãos, onde não cabe mais tanto dinheiro, irmãos. Aqueles irmãos que não foram chamados por Deus são esses que estão aí com suas vidas milionárias aí, vendendo a palavra de Deus, forjando as coisas para enganar o povo. Estão aí, irmãos, arrancando da viúva a última moeda da viúva. Estão aí, irmãos, comendo a lã das ovelhas e bebendo as suas gorduras, irmãos. Estão aí nos seus belos carrões. Não estão de forma nenhuma fazendo o ID do Senhor nunca. Porque o Senhor Jesus, quando Ele enviou os seus discípulos, Ele recomendou: não leva 2 mudas de roupas, não leva pão, não leva água, não leva dinheiro, não leva alforge, não levam nada, vão sem nada. E os discípulos saíram sem nada, irmãos. Andando, irmãos, andando por distâncias absurdas, irmãos, levando a palavra de Deus, fazendo ide, e o Espírito Santo de Deus ia comprovando ali. Eles ali relatavam sobre os milagres de Cristo e vinha o Espírito Santo de Deus e ali, irmãos, confirmava as palavras dos discípulos, dos apóstolos. Então, irmãos, nós sabemos a diferença entre aqueles que foram chamados por Deus e os que foram chamados por si mesmo e muitas vezes colocados por homens desta terra. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é sofredora. O servo de Deus que leva a palavra verdadeira, irmãos, ele não tira 1 centavo de ninguém. Ele não cobra 1 centavo de ninguém, porque ele bem sabe, é conhecedor
que Deus é juiz sobre todas as coisas e que Deus não faz barganha com homens. A palavra de Deus, irmãos, o Evangelho de Cristo não pode ser trocado por dinheiro. Não podemos pregar o Evangelho para uma alma, irmãos, e cobrar dinheiro é tanto, porque eu preguei para você. Você ouviu a mensagem de Cristo através de mim. Agora me paga o que você me deve. Isso não é de Deus, irmãos. Isso não provém de Deus. Vemos também aqui no versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós amamos a vinda de Cristo e o Senhor Jesus é o nosso pastor. A pessoa aí dizendo que o Senhor Jesus não é o nosso pastor e diz assim, aquele que diz que o Senhor Jesus é o seu pastor está amarrado, dizendo essas coisas nas redes sociais, está amarrado. É a sua ironia, a sua petulância, o seu orgulho, a sua idolatria a qualquer homem na terra que se ego idolatra, traz idolatria para si mesmo, ou aceita a idolatria dos homens, ou aceita ser adorado no lugar de Cristo. Portanto, o Senhor é o pastor, sim, daqueles que estão amando a vinda de Cristo. Olha aqui o que fala no versículo 8. Todos aqueles que amarem a vinda de Cristo. E venho trazer nesta manhã uma coisa para vocês. O Senhor Jesus Cristo manda vos dizer aqui agora. Eis que a minha vinda está próxima. Mais próxima do que os homens estão anunciando por aí. Eis que surgirá o anticristo. Mas antes do anticristo voltar, já veremos os sinais da vinda do anticristo. Irmãos, nós sabemos que alguns ou muitos foram levantados por Deus sim na terra, irmãos. O Senhor Jesus Cristo disse no Novo Testamento que o Senhor Jesus Cristo levantou, irmãos, primeiro apóstolo, depois profetas. O Senhor levantou também pastores, irmãos. Mas pastores, irmãos, não aqueles que comem a lã de suas ovelhas, mas o pastor que tem amor nas almas, apregou a palavra de Deus por amor, irmãos. Como tendo de exemplo os discípulos apóstolos, que apregoavam a palavra de Deus por amor, irmãos. A palavra que Deus manda trazer nesta manhã, irmãos. Aleluia, Jesus. Amamos a vinda de Cristo, porque eis que o Senhor Jesus está voltando. Diz o Espírito Santo de Deus, a vinda de Deus está próxima. Estou às portas, meus filhos. Estou chegando, igreja minha, para arrebatar a minha igreja. Aleluia, Jesus. Aqueles que foram fiéis, que guardam os meus mandamentos, que tem temor ao meu Espírito, que tem temor ao meu santo nome e que amam a minha vinda, diz o Senhor.